Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, graça e paz a todos. Estou feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje, em homenagem a todos os médicos, aos enfermeiros, eu estou de branco, tá bom? Até meu sapato, eu vou até mostrar. Mostra aí no branco. O sapato, tem que mostrar o sapato. Sapato branco. Gente, hoje Deus tem uma palavra maravilhosa. Deus tem colocado no meu coração a palavra e eu quero participar com todos vocês. Tenho certeza, você que se encontra ou está passando um momento muito difícil na sua vida, eu quero dizer que o Senhor não esqueceu de você e tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero nessa noite meditar numa passagem que fala de uma mulher que estava com um problema muito sério que só Jesus podia resolver a sua situação. Então eu convido a você e a seus amigos a participar comigo nessa live e tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero ir já direto, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou aqui abrir a Bíblia, já no texto que eu vou ler, e que Deus possa grandemente abençoar a todos. Amém? Você pode compartilhar, participar, e conforme Deus vai tocando no seu coração. A passagem que eu vou ler hoje, que Deus me colocou no meu coração, é uma passagem muito conhecida, que fala no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e verso 5 em diante. Já vou lendo, depois você pode, depois que essa live estiver pronta, você pode ir lá no início e ver o que eu falei desde o início, tá bom? Diz aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 1 e verso 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente porque o amava a Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e sua rival excessivamente o procurava para irritar, porque o Senhor o tinha encerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Seu Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ele observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que lhe teve por embriagada. E disse-lhe: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: Se achei graça aos teus olhos, assim a mulher foi ao seu caminho, e comeu, e o seu semblante
já não era triste. Amém? Diante dessa passagem bíblica que eu acabei de mencionar, de ler, eu gostaria de refletir um pouquinho com todos vocês, narrando um pouquinho essa história bíblica, esse acontecimento. Para quem já tem conhecimento da Bíblia, fica um pouco fácil. Agora, você que não conhece muitos, se trata de um homem por nome Eucana. E esse homem, ele tinha duas mulheres, e uma chamava Ana e a outra chamava Penina. E Penina dava filhos e Ana não tinha filhos. Do costume da época, os homens daquela época poderiam ter até duas mulheres. Mas depois, na mudança dos tempos, hoje está difícil cuidar de uma, né? E quando dirá duas. Mas isso depende de leis daquela época. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. E isso, biblicamente, hoje não é possível e é pecado. A Bíblia fala que o homem tenha somente uma esposa. E assim sucessivamente a mulher. Mas vamos ao fato. O que eu quero dizer é que essa mulher tinha um problema muito sério. Pensa bem, numa família, qual que é o sonho de toda mulher? Toda mulher é gerar filho, ter filho. E principalmente lá no início, toda mulher que não dava filho era tido como uma mulher muito triste, muito amargurada, e era como se fosse uma mulher amaldiçoada. E disso o trecho bíblico que me chamou a atenção, que Deus encerrou a madre, Deus fechou-se o ventre. Então quer dizer, Deus fez aquela mulher estéril. E essa mulher tinha um esposo muito bom, um esposo excelente. O que aconteceu com esse esposo? Ele morava numa região montanhosa de Efraim, e ele ia adorar o Senhor em Siló, de ano em ano, e ele dava porções dos filhos, da esposa, e a Bíblia fala que ele dava porções a mais em gratidão a Deus por Ana. E um dia eles foram comer na hora do almoço, e Ana estava muito triste. Chegou o Cana e ele pegou e falou assim: por que choras? Por que está triste o seu coração? Não sou melhor do que 10 filhos? Ele queria dizer assim: eu não estou olhando para filho, eu estou olhando para a sua atuação, eu te amo. Então, diante dessa passagem bíblica, hoje, Deus me colocou, Deus de manhã, esse sentimento de falar sobre uma busca. E essa busca é a busca do impossível. Porque a situação dessa mulher era uma situação muito difícil. Não tinha solução para ela. E ela foi alcançada por Deus. Então, essa live que Deus está permitindo eu fazer, hoje eu quero falar com você, que de repente você é uma pessoa depressiva, uma pessoa que está vivendo um caos, ou que você não tem esperança mais, que você sente dores, que você deita na sua cama, levanta, você está sobrecarregado. Então Deus tem uma palavra para você. Interessante que hoje de manhã, quando eu fui buscar o pão, cumprimentei uma senhora que vende o pãozinho, e eu percebi que ela estava muito mal, e ela falou: vai bem as coisas? Eu falei: graças a Deus vai bem. Aí ela pegou, eu falei assim: hoje eu tenho uma palavra, à noite eu vou mencionar ela. Eu falei assim: você vai para a igreja? Agora vão abrir as igrejas, você vai ficar firme? Ela falou assim: não, se eu estou tão desanimada, olha, eu não estou em ânimo para nada. Eu falei: então, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E comecei a expressar essas palavras para ela, e logo em seguida ela começou a chorar, e de repente ela alegrou o espírito e ficou fortalecida. Deu uns 5 minutos de palavra. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Então, diante dessa causa, dessa passagem, dessa mulher, imagina você, uma mulher vivendo numa casa que a rival tinha filhos. E diz a Bíblia que ela subia para adorar o Senhor ao templo, a sua rival o irritava. Pensa bem, você servindo a Deus e ter alguém para te provocar.
E aquela mulher sempre triste, sempre chorando, e ela teve um encontro maravilhoso com Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Pensa bem, irmãos, a situação daquela mulher. Mas ela não perdeu a esperança, e o que fez ela buscar a Deus? Isso me chamou a atenção. Existe alguma situação que Deus permite na minha e na sua vida, que Deus quer nos abençoar e nós não entendemos. Então eu quero te explicar alguma coisa para que você enquadra na palavra. Quando você está sofrendo algum tipo de situação e que você é provocado naquilo, isso significa que Deus quer te abençoar naquilo que a pessoa está te provocando. Você pode observar. Essa mulher, ela tinha desejo de ter filho, porém ela era estéril. Ela não tinha condições de ter filhos. Só que ela tinha um desejo de ter filho. Quantas pessoas têm desejo de ter alguma coisa que homem nenhum pode ajudar? Situação nenhuma pode favorecer. Só que elas têm um que pode. É Deus. Então hoje eu prego uma mensagem do Deus do impossível. Se a sua causa, se o seu problema é impossível, eu te trago para você um Deus que sabe resolver o impossível. Às vezes, nós perdemos muitas bênçãos porque nós não observamos o conteúdo da palavra. Às vezes Deus fala conosco e nós deixamos a bênção de Deus de lado. Muitas pessoas querem receber as bênçãos do Senhor, mas não praticam o exercício de busca. Eu aprendo com Ana que a gente não pode se entregar. Eu aprendo com Ana que nós temos de ter atitude, porque ela sofreu decepções. Às vezes, as consequências da vida, a gente apanhando, sofrendo, a gente passa a aprender. Ela aprendeu. Por quê? A sua rival provocava. Adianta você servir a Deus? Adianta você ir na igreja? Eu tenho filhos. Você não tem. E aquela mulher, um dia ela ficou muito triste, ela não quis comer. Seu esposo chega, fala: mas eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Eu estou te cobrando algum filho? O meu amor por você já não basta? Ele queria dizer isso. Ela deixou a mesa e foi para o templo orar, e eles continuam ali alimentando. Mas quando ela estava orando, ela começou a derramar a sua alma. Foi derramando a sua alma, e ela começou a expor ao Senhor. E dizia a ela: Senhor, eu quero um filho. Dizia a ela: se tu lembrares de mim e me der um filho varão, eu te entregarei ao templo para te servir. E navalha nenhuma vai passar sobre a sua cabeça. Era o costume. Então eu vou entregar esse filho varão para ti. Vou esperar o tempo dele desmamar e vou entregar a ti. Vou levar no templo a ti. E diz a Bíblia que ela estava ali chorando. Aí o sacerdote olhou assim para ela e pegou e falou assim: mulher, aparta de ti o teu vinho. Até quando você vai ficar embriagada? Aí ela pegou assim: a tua serva não está embriagada, a tua serva está muito amargurada. E ela chorando diz assim: é por isso que até agora eu tenho exposto toda a minha preocupação, toda a minha amargura. Não me tenha eu como uma filha de Belial, como uma rebelde, como uma pessoa que está fora, não. Por favor, eu estou aqui clamando ao Senhor. Aí aquele sacerdote pega e dirige uma palavra de Deus para ela.
que a tua petição seja ouvida, que o Senhor abençoa a tua petição. Diz a Bíblia que daquele momento o seu rosto já não era mais o mesmo. Aí ela pegou e falou: se eu achei graça diante do Senhor, então que seja cumprida essa palavra na minha vida. E ela foi, e Eucana teve-se com ela, e aquela mulher se engravidou e deu à luz um filho, e colocou o nome daquele filho de Samuel. E no tempo que aquela criança desmamou, cresceu, ela vai e entrega ele ao templo. E esse homem foi muito usado por Deus. Mas eu aprendo alguma coisa com essa passagem, o seguinte, meus irmãos: tem pessoas que só quer receber, não quer se doar. Por isso que há um trabalhar de Deus para nos abençoar. Vivemos dias de pessoas que servem a Deus muito mal. Aliás, não podemos nem falar se é servir. Porque quando fala de servos, é para servir, é para ficar disposto ao seu Senhor. E muitas vezes nós falamos que servimos a Deus, que servimos ao Senhor e não acatamos os mandamentos do Senhor. Mas essa mulher, enquanto ela estava orando, ela começou a examinar a sua vida. Eu aprendo, irmãos, que a oração, o exercício da oração, faz nós ver alguma coisa. Às vezes você pede uma coisa, pede outra, e você não é atendido. Por quê? Essa palavra vai te ajudar a você alcançar a bênção. E Deus trabalha para você ser alcançado. Aquela mulher que provocava ela, a Penina, ela ajudou na construção da bênção dela. Por quê? Ela o irritava. Ela irritava ela, provocava ela. Às vezes Deus permite, na minha e na sua vida, ter uma Penina. A Penina, eu não tenho ela como uma pessoa mal, não. Porque a Bíblia fala que a única coisa que aconteceu é que quando Ana foi abençoada, aí Penina parou de dar à luz. Quer dizer, cessou o tempo de Penina. Mas só isso, você não vê Deus punindo, jamais, ou falando, ou repreendendo. Então, todo mundo tem uma Penina na vida. E às vezes, Deus está trabalhando para que você seja abençoado. Eu aprendo com isso. Se na área financeira, alguém começa a te provocar na área financeira. Então, o seu milagre vai ser ali. Deus vai te abençoar na área financeira. Se é na área sentimental, Deus vai te abençoar na área sentimental. Aqui nesse caso, por que a rival falava assim: eu tenho filhos? Adianta você orar? Adianta você buscar? O Senhor queria dizer assim: busca também. O Senhor estava dizendo assim: clama também. Por que você está assim? Irmãos, eu estava analisando. Uma pessoa estéril, ele não tem alegria. Uma pessoa, aquela mulher era muito amargurada. E no reino espiritual, quero trazer um pouquinho para o reino espiritual. Uma pessoa estéril espiritual, o que é estéril espiritual? Às vezes na casa do Senhor tem pessoa que tem dom de cântico, dom da palavra. Tem tantos dons. E as pessoas se alegram na casa do Senhor. Agora a pessoa estéril, ele não consegue alegrar coisa nenhuma. Porque o estéril não alegra com o filho dos outros. Ele quer também ter o seu filho. Então o que acontece? Aquela mulher estava muito triste. Muito amargurada. E quando a pessoa está triste, amargurada, ela fica moribundo. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor moribundo. Não alegra com nada, não alegra com louvor, não alegra com nada. Está servindo a Deus, mas está muito triste, está muito derrotado. Por que ele está derrotado? Porque há um vazio dentro dele. Há uma promessa dentro dele. E nessa promessa, ele precisa de ser alcançado com um milagre. E para você ser alcançado com um milagre,
Você precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus para ele trabalhar na sua vida e você está preparado para a bênção. Quantas pessoas desistem? Quantas pessoas param de buscar o Senhor? Porque a dúvida chega. Essa mulher, se ela desistisse, ela não seria alcançada. Mas quando Deus fecha a porta, diz a Bíblia, a porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Então, dentro dessa palavra, essa mulher estava fechada a porta para ela. E ela começou a clamar ao Senhor. E Deus abriu a porta para ela. A porta da madre que estava fechada foi aberta. Porque ela começou a clamar ao Deus vivo. O Deus que tudo pode. O Deus que pode fazer milagre. Então, quando está tudo fechado, e há um desejo dentro de você, esse desejo quer dizer, é o sim de Deus. Havia um sim de Deus dentro dessa mulher. Ela podia ter desistido tudo, ficado revoltado com Deus. Quantas pessoas se revoltam com Deus? Ah, tantas pessoas abençoadas, fulano é abençoado. Por que eu não sou abençoado? Deus não te escolheu para você não ser abençoado. Aliás, Deus não tem prazer na casa dele para ter estéreo espiritual. Deus quer abençoar a todos, mas muitas das vezes estamos um pouco fora. E o que Deus queria tirar de Ana era algo tremendo. Era um profeta, um juiz e um sacerdote. Uma pessoa de uma capacidade e que Deus estava esperando. Então Deus estava preparando diante de uma luta, diante de um problema. Deus queria trazer uma bênção muito grande. Então eu prego nessa noite, dizendo para você, se há algo que te aflige, que você não vê meio de ser feliz, que só Deus pode satisfazer o seu ser, Deus tem uma palavra para a sua vida. Basta você ouvir a voz do Senhor, como você está ouvindo, e começar a colocar em prática, começar a buscar o Senhor. Porque a bênção que Deus tem para a sua vida, o seu esposo não pode dar, a sua mulher não pode dar, e seus filhos também não pode dar. O seu pastor também não pode dar. O seu líder espiritual também não pode dar, o seu padre, ninguém pode dar. O seu milagre pertence ao Senhor, só Deus pode te dar. E você sabe a porta que pode abrir. Ela pode estar fechada hoje, mas você, Deus te dá uma chave para você abrir. Qual que é a chave que Deus coloca na sua mão hoje? Deus coloca a chave da oração, de você humilhar, de você buscar. Aí sim, você vai abrir o coração e vai ser alcançado. Nos dias de hoje, quantas pessoas querem ser abençoadas? Quando se fala de bênçãos, cristãos principalmente, todos querem ser abençoados. Mas quando se trata de buscar o Senhor, poucas pessoas buscam o Senhor. Eu sou de uma geração que os crentes buscavam a Deus, que os crentes oravam mais, que os crentes meditavam mais, que os cristãos faziam valer a sua chamada. Às vezes a pessoa, não, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado. Você quer ser abençoado como? Você primeiro, às vezes, se é uma bênção material, você não ora para o seu patrão, você não ora para o seu país, você não faz por onde? Se você vai plantar alguma coisa, primeiro você faz o quê? Prepara a terra, depois você lança semente e depois você rega. Ou se você, isso é no sentido horta. Agora o lavrador, ele pega, lavra a terra, ele espera o tempo de Deus, e aí o que acontece? Deus manda a chuva e algo acontece. Mas sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que querem talhar o tempo de Deus. Quantas pessoas que foi adiantar o tempo de Deus e perderam uma bênção. Outros pagaram preços altos. Você pode ver lá na chamada de Abraão.
Você vai ver que ele vai adiantar o processo de adiantar a promessa do Senhor e houve consequência. Outros que também foi adiantar o tempo de Deus, depois precisou trabalhar dobrado, no caso de Jacó. E quantas pessoas que perdem a bênção do Senhor porque não acredita mais. Mas eu te trago a palavra nessa noite para você crer, para você buscar, para você, não importa a situação que você está passando, buscar o Senhor e acreditar que aquilo que você precisa, Deus é capaz de resolver. Aquela mulher sabia, o meu marido não pode resolver, o líder religioso não pode me resolver, mas o Senhor pode resolver. E ela começa a orar, e ela começa a buscar, e ela vai buscando. Estava tudo fechado, e ela vai clamando, começa a chorar. Ela não gritava alto não, um pouquinho ali, só lágrima, movia só com os lábios, mas a sua alma estava derramando. E foi clamando, clamando. Ela trouxe para si a presença do Senhor. Quem sabe eu estou falando com alguém desenganado. Quem sabe eu estou falando com alguém que está desesperado. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Confia no Senhor. A Bíblia fala assim que perto está o Senhor no dia da angústia. O salmista Davi fala assim: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Às vezes nós ficamos desesperados e queremos receber naquele dia, tem de ser, tem de ser, tem de ser, Senhor. O Senhor fala, não, enquanto você ficar descontrolado, acalma o seu coração. Passa a confiar, passa a buscar. Quando a pessoa confia, ele confia. Ele não se desespera, ele passa a acreditar. O que aconteceu? Aquela mulher foi com fé. E foi se derramando, foi se derramando, foi se derramando. Ali ela foi abençoada. Sabe, existe um momento da nossa vida, irmão, que nós temos que fechar tudo, entrar no nosso quarto e falar com Deus. Falar com Deus. E falar com Deus. De repente você sente Deus, a presença de Deus ali no quarto, e você pega e fala, não, Senhor, eu quero sair abençoado. Eu quero sair abençoado. Eu estou desesperado, ninguém pode me ajudar, mas eu acredito no Senhor. Pai, me abençoa. E a partir do momento que você entra nessa atmosfera espiritual, o Senhor vem e te abençoa. Senhor, Ele quer nos abençoar. Nós queremos a bênção, mas muitas vezes nós estamos fora do lugar da bênção. É triste quando uma pessoa está fora da bênção. Deus trabalha para que a pessoa possa ser abençoada. Eu tenho certeza que naquela batalha de Ana ali, Deus fez ela ver muita coisa. Uma das coisas que Deus trabalha na nossa vida para nós ser abençoado é nós deixar o orgulho de lado. Nós começamos a nos humilhar e o tempo de Deus vai chegar na nossa vida. Hoje nós vivemos uns dias que parece que você ouve uma palavra e parece que é tudo a toque de mágica, assim, pá, pá, Deus fazendo. Não! Quando Deus quer agir na minha e na sua vida, a minha atitude, a sua atitude, muda muito no propósito de Deus. Por isso que existe coisas que é trabalhada. A Bíblia tanto nos revela, um trecho bíblico que diz assim, vós sois, sendo mal, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Então Deus sabe o momento certo. Será que Deus não está falando com alguém que quer ser abençoado e está fora do propósito de Deus? Quantas pessoas quer ser abençoado, mas está fora do propósito de Deus? Falando de igreja hoje, quantas pessoas
quer ser abençoado e está fora do propósito do Senhor. Quantos líderes, quantas pessoas estão totalmente fora. Quer ser abençoado do seu jeito, quer ser abençoado do seu modo, e as coisas não é assim. Então a palavra de Deus para mim e para você, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa situação? Essa mulher, por que ela passou por essa situação? Por que Deus permitiu a sua rival ainda provocar? Por quê? Você pode perguntar, por que Deus está permitindo tanta coisa na minha vida? Simplesmente porque Ele está te preparando para uma bênção muito mais maior. E aquela mulher entendeu que quando o Senhor lembrasse dela, a gratidão dela ali o quê? Render o primeiro ao seu filho, ao Senhor, porque ela sabia, conversando com um amigo nosso, um pastor abençoado, evangelista, e ele me deu uma luz acerca do porquê que aquela mulher se alegrava tanto em doar, porque ela sabia que após a cura da primeira criança viriam outros. Então ela não poderia ser egoísta, ela tinha gratidão no seu coração. Quantas pessoas querem ser abençoado, mas só pensando em si. Quantas pessoas é abençoado, mas vai criar mais orgulho. Deus não quer te abençoar para você ser um orgulhoso. Deus não quer fazer de você um empresário para você fechar a porta. Deus quer que você seja um canal de bênção para a sua vida. E no sentido espiritual, Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. É uma palavra simples, é uma palavra muito objetiva, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Nós precisamos entender que tem um momento de Deus e que você, nós precisamos melhorar muito, e que a sua atitude pode mudar o propósito divino e Ele possa te abençoar. Então, a palavra de Deus para você, chega de ficar cabisbaixo, chega de ficar como um coitadinho, como um rebentado. Não! Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Aí o que acontece? Você fica aí com uma pessoa, ai, coitadinha. Não, atitude. Humilha diante do Senhor. Deus, o que está acontecendo comigo? Se o problema está em mim, me cura, me limpa, me lava, me salva. Que às vezes você fica desse jeito, mas você não confia no Senhor. É fácil você ficar caluniando um, e xinga outro, fala mal de tudo e não consegue enxergar um milagre. Sabia? Quantas pessoas não conseguem enxergar que o Senhor é poderoso para abençoar? Então, que jeito que Deus vai te abençoar? Que jeito? Se você crer no Deus do impossível, Ele vai fazer o impossível na sua vida. Eu acho interessante, quando Deus fez uma promessa também para Abraão, que faria dele pai de uma grande nação, e Sara, aquela mulher de Abraão, no início era Abraão, e depois passou a ser Abraão, que ele teve um encontro com o Senhor na caminhada. E lá, quando eles estavam velhinhos, 90 anos, ou mais um pouquinho, aí o Senhor aparece a eles, lembrando que da promessa deles, que eles teriam um filho. Sabe o que aconteceu? Ana pega e começa a rir. Aí o anjo do Senhor falou assim, por que você riu? Ela falou, eu não ri. Ela falou, não diga isso. Aí ele pega e fala assim, poderia haver alguma coisa impossível ao Senhor? Tem alguma coisa? Aí aquela mulher ficou um pouco sem gracinha. E foi aí que o Senhor fez um milagre para ela. Porque falou assim, haveria alguma coisa demasiadamente impossível ao Senhor? Então, sabe, uma senhora já velhinha,
dá à luz a um filho, e aquele homem, depois o Senhor visita ele e faz ele ser pai de outros filhos. Então eu aprendo com isso. O Deus que faz a promessa é o Deus que pode cumprir um grande milagre na sua vida. Nós estamos vivendo dias que muitas pessoas, ao invés de buscar, murmura e afasta do Senhor. Mas a palavra de Deus para a sua vida é essa. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. E se a sua bênção não vem do homem, não vem de um líder, não vem de um esposo, de uma esposa, de um filho, então você precisa de um milagre. E esse milagre Deus tem para a sua vida. Não é à toa que eu estou direcionando essa palavra para a sua vida. Não importa, eu não te conheço, Deus sabe a sua situação. E Deus fala com você. Filho, filha, o que você precisa, eu tenho, eu posso. E aquilo que está no teu desejo do seu coração, porque havia um desejo no coração, eu posso fazer. Isso se você pode crer. Porque Ana buscou ao Senhor o impossível e ela alcançou. Vamos levantar o nosso altar de fé e buscar o Senhor. Através dessa live, através dessa mensagem, você pode ser abençoado. Basta você crer. A partir do momento que você crê, o milagre acontece. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Não desista, porque tudo tem um jeito. Por que tem jeito? Porque a Bíblia fala assim: antes que houvesse dia, eu sou. E agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe. Hoje eu vim a caráter, estou a caráter, em homenagem aos médicos, nesse trabalho tão difícil, mas eles estão ali fazendo o seu dever. E eu, como cristão, basta eu orar pela pátria, orar pelo país. Olha, nós precisamos orar. A igreja do Senhor tem que orar. E eu envolvo juntamente com você para que nós vamos orar. Nós estamos vivendo uma crise espiritual, batalha, ódio, raiva. Mas tem uma coisa: se a igreja do Senhor começar a orar, começar a buscar, Deus intervém e nos abençoa. Será que não está na hora de nós começar a buscar o Senhor para valer? Será que não está na hora de nós começar a aclamar o Senhor, mesmo de coração? Vamos clamar, vamos orar, porque a bênção do Senhor virá quando eu e você colocar a nossa vida em oração, no altar do Senhor. Que Deus abençoe e o Senhor vai te abençoar a sua vida. Entra na presença do Senhor. Mas irmão, eu estou cansado, eu falo, só tem 2, 3 palavras. Tudo bem, você vai começar com 2, 3 palavras. Mas de repente o céu vai abrir. Quando você pega, reconhece o valor que é o Senhor. Quando você reconhece quem é Deus na sua vida. Você começa a agradecer por tudo que Ele já fez. E que Ele tudo pode fazer, a sua oração já fica grande. Porque você tem motivo de sobra para agradecer tudo que Ele fez. Está te faltando comida? Está te faltando roupa? Não. Então Deus está te guardando. Você está com saúde? Deus está te guardando. Mas eu estou enfermo. Mas tem muita gente pior do que você. Então a gente tem que começar a olhar os valores. Conta-se um caso de um pastor que havia um homem numa carroça e de vez em quando ele começou a clamar porque só tinha banana na caminhada dele. Ele comia banana e jogava a casca fora e falava: puxa vida, só tem essas bananas. Mas havia um outro na caminhada, naquele mesmo caminho da carroça, e ele catava a casca da banana e comia, falou: graças a Deus que eu achei uma casca. Então tem muita gente que está chorando de barriga cheia, está chorando, não sei o porquê, falta de contemplar o poder do Senhor. Porque se o Senhor permite alguma falta, alguma privacidade na minha vida,
Muitas das vezes é para Ele nos moldar e nos fazer melhor. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, e que Deus possa te abençoar grandemente. E fica com essa palavra. Assim como Ana foi alcançada, que você possa ser alcançado pelo Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. E eu quero terminar dizendo assim: por quê? Por quê? Por que será que nós não alcançamos o Senhor, sendo que Ele é poderoso para nos abençoar? E por que você está dessa maneira? Será que Deus não pode fazer você ser uma pessoa feliz e abençoada? Não, não desista. Rasgue o seu coração diante do Senhor. E hoje mesmo, Deus pode colocar um basta no seu sofrimento. Eu converso com pessoas que só Deus sabe, mas eu estou te falando debaixo da unção do Senhor. Deus tem poder para colocar um basta no seu sofrimento hoje. Clama o Senhor, o Deus vivo, com fé, com clamor, com lágrimas. Ele tem poder para enxugar suas lágrimas. Eu quero orar por você. Querido Pai Celestial, eu quero agradecer por essa palavra. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, alcança todos os ouvintes. Assim como essa mulher foi abençoada, que cada ouvinte seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Se de repente você sentiu que vou compartilhar para alguém, compartilhe. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém? Um abraço a todos. Vamos vencer em nome de Jesus. Valeu, fica com Deus. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus.